Amém, irmãos. Bom, graças a Deus, vamos ouvir a palavra, crendo que o Senhor vai falar conosco, já tem falado, que Deus é bom e apesar de nós, apesar de mim, Ele vai falar com você nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre o valor da fé. A gente acabou de exercitar a nossa fé através da oração. E nessa semana eu estava conversando com o João, né? E nós estávamos conversando sobre este momento que ele passou, foram 8 dias, né? 8 dias internado. E ele falou quanto essa situação fez ele refletir também do que realmente tem valor. O que realmente tem valor. Acamado, né, no leito, as pessoas acabam, e é o que aconteceu com ele, ele acabou refletindo a respeito do que de fato tem valor, porque as preocupações ficaram lá fora, né? Às vezes aquele monte de preocupação, questões financeiras, se tornaram, no momento, uma preocupação de saber o que eu tenho e quando eu vou melhorar. E aí a gente chegou na conversa sobre a salvação, sobre o fato de nós sermos salvos, nós somos salvos em Cristo Jesus, e qual o valor que a gente dá para isso? Sendo que muitas vezes estamos na correria, buscando outras coisas, mas somente em algumas situações que a gente vai valorizar isso. Mas isso é tão maravilhoso, a salvação é algo tão maravilhoso que nenhuma circunstância poderá tirar de nós a salvação que está em Cristo Jesus. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira carta de Pedro, porque o apóstolo Pedro vai falar um pouco sobre isso. E é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 9. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela fé, que é obra sua, Pai, nós sabemos. É obra do Senhor, é o Senhor que faz a fé nascer, e é o Senhor que faz a fé dar frutos. Por isso damos glória, bendito seja o nome do Senhor. Te pedimos, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Pedro é endereçada aos forasteiros, aos peregrinos. Ele começa mesmo falando aos que são forasteiros da diáspora. Pedro está falando para aqueles que, e Pedro tem essa questão de ser intenso, para aqueles que precisam imediatamente viver intensamente as verdades do Evangelho. Comecei falando sobre como a gente às vezes não percebe, espera situações para perceber o valor da fé. E aqui há uma relação com o ouro. Vejam que Pedro faz essa relação com o ouro. Sobre a fé ser
mais preciosa do que o ouro, que é perecível. E o ouro, que talvez seja uma das coisas mais valiosas que nós temos, assim, o ouro não tem uma queda como o dólar, não tem aumento, preço que aumenta e abaixa. O ouro tem uma estabilidade. Por quê? Porque o ouro é raro. O ouro, desde a época de Pedro até hoje, é algo que é valioso, né? Uma aliança como essa, se tem ouro, custa caro, porque o ouro é raro. Mas imaginem se acontecesse algo do tipo de alguém encontrar muito ouro, toneladas de ouro, o valor iria diminuir, né? Simplesmente o ouro tem, além de ser utilizado, né, como bijuterias e tudo mais, o ouro tem essa questão de ter uma raridade. Agora, outras coisas assim também têm valores porque são ferramentas. O homem dá valores para as coisas e o ouro também entra nisso. Agora, e o valor da salvação? Não é mensurável assim como o ouro. A salvação tem um valor que não é calculável. E a salvação tem um valor que não se perde e que não deve se perder. A salvação tem um valor que não pode ser algo inconstante na sua vida. De repente eu tenho um valor, e eu falo salvação e relaciono com fé. O valor da fé não está só em determinadas circunstâncias da vida. O valor da fé não pode ser visto em determinadas situações da nossa vida. Não há altos e baixos, não há uma condição de hoje eu valorizo a fé e amanhã eu não valorizo. A exortação de Pedro vem no encontro de uma igreja que precisa viver o valor da fé, entender o valor da fé e seguir uma fé ativa que resulta da fé prática, de uma vida ativa que resulta da fé prática. E é interessante que ele começa falando também dessa apuração do fogo. Veja que ele fala: uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. O que acontece? Quando um ouro é encontrado, ele não está puro, ele não está genuíno. Então, há necessidade do fogo para que... E os quilates entram nessa questão, né? Quanto mais quilates, mais ouro. E o fogo vai destruindo os outros metais, trazendo o ouro genuíno. E vejam que sabedoria há nessa relação de Pedro com a vida, com o valor da fé. Porque ele está dizendo que a fé, ela vai crescendo, a fé com o tempo vai se tornando mais genuína. E que Deus, como este que vai com o fogo, né, é como este especialista lá do ouro, ourives, eu não sei o nome técnico, mas é aquele que vai manipular o ouro e com fogo, e não é pouco fogo. Às vezes, dependendo da contaminação, dos metais, é necessário mais fogo ainda para trazer o ouro genuíno, para trazer o ouro que é, de fato, um ouro puro, um ouro purificado. Então veja, sobre essa perspectiva, Pedro está falando que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. E vejam que antes ele fala sobre a questão das tribulações, a questão de que, se necessário, nós somos contristados por várias provações, se necessário, porque é Deus quem está ali com a nossa vida nas mãos dele e está manipulando. E às vezes a gente olha para o fogo e a gente pensa: meu Deus, por que isso está acontecendo? E às vezes a gente olha para esse fogo das provações, digamos assim, e a gente pensa: eu vou me perder, ou eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais para onde ir. Mas na verdade aquilo está trazendo para nós uma fé genuína. Aquilo está trazendo para nós a fé que precisa passar pelo fogo. Não são em todas as situações, veja que Pedro fala. Em algumas situações, se necessário, sejam contristados por várias provações, confirmando o valor da fé. Eu posso falar que eu valorizo a minha fé, mas eu preciso viver o valorizo minha fé. Eu posso cantar que eu valorizo a minha fé, mas e quando eu estiver nessa situação, né, João? E quando eu estiver em situações também alegres, exultando na presença de Deus? É fato que também em momentos felizes, em momentos que estamos lá no topo,
nós podemos também pensar que aquilo que está nos fazendo estar no topo pode ser ter mais valor do que a nossa fé. Percebam que os dois lados trazem para nós riscos. Mesmo aqueles momentos de angústias, assim como também os momentos em que estamos muito bem, tudo dando certo. Sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a valorizar as nossas mãos. A gente começa a valorizar aquilo que está trazendo esse estar bem. A gente começa a valorizar a conta bancária. A gente começa a valorizar a empresa. A gente começa a valorizar as pessoas que estão nos dando algum benefício. Então, o valor da fé precisa ser acima de qualquer situação. Esta é a confirmação. E quando fala provação, meus irmãos, a tradução do grego dá uma possibilidade para a palavra de teste. Teste. Nós somos testados. A fé preciosa, a fé genuína, é uma fé que foi testada. É assim que o Evangelho nos mostra a fé. A fé genuína é uma fé aprovada do teste. É uma fé que passou pelo teste e que está se tornando cada vez mais forte. Uma fé que está sendo ali forjada, moldada pelo Senhor. Uma fé moldada por Deus em breve tempo de provações. Breve, porque como nós lembramos hoje na Santa Ceia, breve, toda provação é um breve tempo. Toda aprovação é um breve tempo. É por isso que nós estamos no controle daquele que manipula as nossas vidas, e não é um manipular simplesmente para fazer a sua vontade, no sentido de que nós tenhamos uma vida toda em provações, somente isso. Não, mas para que as provações resultem em glória ao Senhor. Para que as provações, e Pedro vai falar sobre isso, resultem em louvores ao Senhor, resultem em glórias ao Senhor, e o Senhor sabe que quando damos glórias a Ele, é que nós estamos vivendo de verdade. A apuração do fogo só pode ser vista pela fé. A apuração do fogo só pode ser vista por aqueles que creem. O ouro exige um fogo alto para ser refinado, e nós também, em algumas situações, precisamos de provações para sermos refinados e para vermos de fato o valor da fé. A fé que brota de Deus, a fé que vem de Deus, a fé que não veio do Diego, a fé que veio do Espírito Santo, a fé que veio do mover de Deus na sua vida. Perceba o valor da fé. Não é uma bolsa de valores, não é algo que vai trazer para você um benefício palpável nesse sentido, mas é que vai trazer para você uma salvação eterna, uma herança eterna, uma família, uma vida com Deus, uma paz que excede todo entendimento, um lugar para descansar, como nós cantamos. A salvação exige resiliência, exige fé e exige uma fé aprovada pelo teste. Tiago também vai falar mais à frente sobre uma herança eterna. Como você se sentiria? E aqui fala que o valor da fé é maior do que o ouro, que é perecível. O ouro é perecível, mas o valor da fé é muito maior. Como você se sentiria se hoje você soubesse, tivesse uma notificação, você tem uma herança? Feliz, é claro. É claro que todo mundo aqui ficaria feliz. Mas que essa herança viesse ali com um detalhe, aqueles detalhes em letras pequenas, sabe? Você vai ter que seguir um caminho, porque você vai receber herança no final deste caminho. Você vai ter que seguir a sua vida assim, 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 e aí você vai receber a herança. Essa é a relação que nós podemos ter com a herança eterna. Nós temos uma herança, nós temos uma viva esperança que está nesta herança que não pode ser destruída. E Tiago vai falar que o Senhor nos regenerou, e isso é gerar novamente para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então, se você estava esperando que essa notificação é um monte de terreno, é um valor alto de herança,
Não, essa notificação tem a ver com o valor da sua fé. E se você valoriza a sua fé, você valoriza o ponto que a sua fé vai te mostrar nessa noite. Existe uma herança eterna, que é possível através da vitória de Jesus Cristo. E nada poderá tirar esta herança. Nada desse mundo, nada pode destruir essa herança. Essa herança não fica manchada, não murcha e está reservada no céu para você. E sabe o que isso faz com que nós façamos? Nós queiramos mais de Deus. E Tiago vai trazer um pouco sobre isso até mais à frente na carta de Tiago. A herança futura é incentivo para a santidade. E a santidade, voltando ao ouro, tem muito a ver com essa purificação, em trazer o ouro genuíno. Nossa fé é gradativa, a salvação é gradativa. E cada um de nós estamos nos aproximando a cada dia mais a esta fé genuína. E a santidade é também justamente essa purificação do ouro, a purificação da fé. E a herança futura é um incentivo para a santidade. Porque essa esperança viva que Pedro está falando, o apóstolo Pedro está falando, é mais viva quando nós lembramos da recompensa futura, estar com Cristo. Estar com Cristo. Algo também poderoso, Tiago vai falar na sequência. Ele vai falar que, depois ele falar do ouro perecível, apurado pelo fogo, ele fala sobre como, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. O valor da fé. O valor da fé aprovado pelo ouro. O valor da fé testado pelas provações. O valor da fé que nos faz perceber o valor da herança eterna, que é muito maior do que qualquer valor que a gente pode ter nesse mundo. É também a fé que se torna ver o Senhor em todas as circunstâncias e amá-lo. E aí é que está a aprovação. Lembra que eu falei do teste? Aquela notícia de que você está aprovado no teste é quando a gente vive essa fé. Não vejo, mas eu amo o Senhor. Eu não vejo visivelmente, mas eu amo. Bem-aventurados os que não viram, mas creem. Felizes são os que não viram, mas creram. Felizes são os que não viram, talvez como Moisés, não viram a terra prometida, mas creram, continuaram crendo em Deus. Felizes são os que chegaram na fé genuína. É claro que todos aqui estão ainda num ponto que precisa de mais fé, isso é óbvio, e todos nós aqui, inclusive nós estamos em um grau onde nós precisamos de mais fé, precisamos valorizar mais a fé, precisamos caminhar mais com fé, precisamos andar por fé e não por vista, e nós temos a tendência de querer andar por vista, temos a tendência de querer resolver as coisas, mas meus irmãos, vejam a palavra de Pedro, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Meus irmãos, ele acabou de falar de provação. Ele fala que vocês não viram, mas vocês creem. E vocês exultam com uma alegria que não dá para descrever. Vejam como o evangelho é maravilhoso. Ele acabou de falar de alguém que é testado, mas depois ele começa a falar de alguém que é aprovado e que é indescritivelmente feliz. Esse é o evangelho. Nós somos um povo indescritivelmente feliz, porque percebemos o valor da fé, e percebemos que essa fé não vem de nós, vem dele. E quando percebemos que vem dele, e o homem mau que eu sou, a graça de Deus faz isso dentro de nós. E o Espírito Santo nos dá a alegria, nos dá o fruto do Espírito Santo mesmo, que traz essa alegria indescritível de uma fé genuína, de uma fé que foi testada, mas que recebe essa aprovação quando a gente não vê o Senhor. A gente não vê Ele aqui visivelmente, mas a gente crê que Ele está. A gente não vai ver hoje na mesa, Ele aqui sentado em carne e osso, porque o nosso Senhor está sentado com Deus e cremos que Ele voltará para buscar a igreja. Não vemos, mas o amamos. Não vemos, mas cremos.
Não vemos, mas sabemos que o ouro está sendo refinado. Não vemos, estamos talvez na tempestade, mas descansamos, sabendo que o Senhor é quem está no controle das nossas vidas. E assim que nós entendamos o valor da fé nessa noite, que nós entendamos o valor da aprovação. Sabemos que Pedro estava falando e ele viu Jesus. E nessa perspectiva a gente vê ele falando, olha, eu vi Jesus, mas vocês aí, continuem felizes. Vocês não têm visto, mas continuem felizes. E quando ele fala também lá em Atos, nós percebemos, nós fomos testemunhas de tudo que ele fez. Fomos testemunhas de tudo que ele fez. E o povo aprovado, o povo testado, é o povo que é testemunha de tudo que ele faz. E daquilo que acontece por causa dessa fé. Claro, não pelo poder da fé, mas pelo poder da obra de Deus, que orando em nome de Jesus, Ele faz mais do que nós pensamos, mais aquilo que nós imaginamos. Irmãos, que você ame a Cristo, que você ame Jesus, que a sua vida fale isso em tudo, que essa fé preciosa como ouro venha brotar no seu coração, que hoje, nesta noite, você pela fé veja que o Senhor está te chamando à mesa, que nessa noite pela fé você creia que essa preciosidade que você está vivendo é maior do que qualquer valor deste mundo. Que essa fé se torne na sua vida uma força motivadora para você viver todos os seus dias. Era uma das intenções do apóstolo Pedro, que essa fé se torne uma força motivadora para você continuar vivendo. Como eu disse recentemente, mesmo quando você vem aqui, talvez não sinta nada. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Que a fé cresça, que nós, todos os crentes, possamos ser estes que, cada um em algum grau de fé, mas que sejamos estes que percebam que esse aumento da nossa fé não vai ser produzido com atividades, nem mesmo com a caridade. Não vai ser isso que vai produzir mais fé, mas é produzido com o fogo que nos santifica. Mas é produzido com a presença de Deus, o Espírito Santo, que muitas vezes é também simbolizado com fogo. Com fogo que nos testa, com fogo que nos faz viver uma fé genuína e um Cristo vivo e presente em nossas vidas. Que assim seja, que a mesa e a Santa Ceia nos lembre que mais uma vez, talvez o fogo está próximo, mas eu inclusive vou cantar agora uma música que diz: o fogo me queimou, mas me aqueceu. O Evangelho é muito sobre isso. O fogo queima, o fogo dói, a provação queima, a provação traz um sentido de dor, mas também aquece, por saber que nós estamos debaixo do controle do nosso Deus. Amém.